Antes de começarmos a entrevista de hoje com Walter Veitch, você pode fazer a diferença como evangelista curtindo o programa. Isso ajuda a divulgar e aumenta a classificação, para que mais pessoas possam ouvir o conteúdo. Queremos saber sua opinião. Deixe um comentário e inscreva-se no canal. E Deus abençoe você e aproveite o programa. Amigos, Pastor Doug Batchelor, queremos dar as boas-vindas para um Spotlight Amazing Facts especial com um convidado especial. Meu amigo, o professor Walter Veitch, veio diretamente da África do Sul. É uma viagem longa, hein, amigo? É uma viagem longa, sim. Já fiz esse trajeto antes, pelo que me lembro, foi o voo mais longo da minha vida. Eu estava com meu filho e ele ficou acordado, com 8 anos de idade, o voo inteiro até pousarmos em Salt Lake City. E aí ele dormiu justamente quando estávamos saindo do avião. Esse foi um bom timing. Foi mesmo, tive que carregá-lo com todas as malas porque ele apagou. Foi um voo muito longo e nós agradecemos por você ter vindo. E o pastor Veitch é do ministério Clash of Minds. E eu sei que muitos dos nossos telespectadores que assistem Amazing Facts também acompanham as apresentações dele, o WhatsApp Professor e outros, onde ele analisa as escrituras e a profecia bíblica, ensinos sobre saúde e muito mais. E acho que fizemos nosso primeiro programa juntos há 20 anos. Ou até mais, talvez. Pode ter sido na Igreja Central de Sacramento, e foi muito popular. Mas hoje temos um tema que acho que muita gente vai gostar e apreciar, que trata de profecia bíblica. E tem a ver com a abominação da desolação. E eu posso começar lendo o que Jesus disse em Mateus 24. Claro, o Senhor está falando sobre os sinais de sua vinda, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Portanto, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no telhado, não desça para tirar nada de sua casa, e quem estiver no campo, não volte para buscar suas roupas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aqueles dias serão abreviados. Uau, agora! Essa é uma passagem sombria e cheia de significado, e ele a intitula assim. Quando você vê a abominação da desolação, é como se esse é o rei, ele diz. Como foi dito por Daniel, o profeta, acho que Daniel menciona isso 3 vezes. O principal lugar provavelmente seria em Daniel 9. A profecia sobre a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias. Talvez você possa nos dizer primeiro o que significa abominação da desolação. Bem, é uma combinação de 2 palavras, certo? Abominação e desolação. Então, precisamos ir às Escrituras e nos perguntar quando as Escrituras se referem a algo como uma abominação? E normalmente é idolatria ou uma prática idólatra. Então, se você se refere ao Antigo Testamento, por exemplo, temos a abominação de Moabe ou Milcom, a abominação dos Amonitas. Esses eram ídolos. Então, é idolatria. E as práticas associadas à idolatria também são chamadas de abominação. Então essa é uma parte, ou seja, algo relacionado à idolatria. A segunda parte é desolação. Agora, essa palavra aparece com bastante frequência nas Escrituras, mas quando Jesus se refere à desolação, ele se refere especialmente à situação relacionada ao templo, à sua casa. E ele disse, vocês sabem quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas. Como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará deserta. O momento mais assustador é quando Cristo parte, para nunca mais voltar. Então, na minha opinião, desolação é quando Cristo deixa o local. Não porque ele queira, ele faz isso com lágrimas nos olhos, mas porque foi rejeitado e, basicamente, convidado a se retirar. Então,
Esses são os dois conceitos. Então, o que é a abominação? Qual é a idolatria e a prática idólatra que é introduzida como a gota d'água aqui? Provoca. A resposta de Deus que não é bem-vinda faz com que ele deixe o local e a casa fique desolada. O que é isso? Que ato de idolatria vai levar a essa situação? Sabe, acho que pode ajudar. Se olharmos para a história, dá para ver no Antigo Testamento. E Deus foi tão paciente com o seu povo. Como você disse tantas vezes, Salomão trouxe os ídolos para dentro do templo, mas eles se arrependeram. Eles limparam algumas vezes e depois traziam de volta. E Ezequias fez uma reforma. Depois Manassés retrocedeu e Josias fez outra reforma. Mas Deus disse a Josias, ele falou, eu não posso esquecer o que Manassés fez, e o sangue de Manassés e a desolação vão, sim. E Neemias continuava profetizando, uma desolação vai acontecer em algum momento. E na época em que Nabucodonosor veio pela primeira vez e levou Daniel, eles tiveram uma chance de se arrepender. Ele não destruiu completamente o templo da primeira vez, mas Ezequias não quis se arrepender. E Ezequiel e Neemias avisaram que uma desolação iria acontecer. E por causa daqueles anos de idolatria, em algum momento, Deus se retirou, como você disse. Sim. Sua proteção, Nabucodonosor, veio pela última vez e desolou o templo. Foi tudo destruído. Então, muitas vezes você pensa nesse poder da Babilônia. Agora, a Babilônia aparece de novo em Apocalipse. O poder da Babilônia veio e desolou o templo. Então agora Daniel está profetizando isso, e ele está olhando para frente sobre outra abominação da desolação. E Jesus diz, olhem para Daniel. E quando Cristo está falando em Mateus 24, os discípulos estão fazendo duas perguntas. Quando será isso? Quando não restará pedra sobre pedra? E no fim do mundo? Então é uma aplicação dupla, 2 pontos de aplicação. Sim, qual seria o primeiro? Bem, temos que olhar também para o texto paralelo em Lucas, porque, em vez de chamar de abominação que causa desolação, ele se refere a isso como os exércitos de Roma, que cercam a cidade, e eles estão de pé no lugar santo. Agora, isso se estendia a alguns estádios além da cidade, onde Neemias havia limpado depois da destruição e do reparo, claro. Ele disse, vamos limpar isso aqui. Não queremos nenhuma prática ou atividade idólatra que profane o sábado. Esse era um ponto muito importante. Então, esse espaço sagrado que cercava a cidade precisava ser purificado para não profanar o sábado. Esse é um ponto interessante. Acho que é Neemias 9, sim. Neemias 9, eu acho. Então, sob o que esses exércitos marchavam? Eles marchavam sob uma bandeira, um estandarte, um sinal ou uma marca. Todos esses são termos semelhantes que você usa para alguma coisa. E o que isso representava? Representava a autoridade deles. Então, quando eles marchavam sob aquela bandeira, nos dias de hoje, você marcharia sob uma bandeira. E se essa bandeira está hasteada em algum lugar, fincada em algum lugar, isso significa que a autoridade por trás daquela bandeira está no controle daquela área. Tomamos território. Nós o conquistamos. Nossas regras, nossas leis se aplicam e você vai obedecer. Então, um estandarte sempre foi um ponto de reunião, mas também era um símbolo de autoridade. Então, temos outra aplicação aqui. Temos um exército romano, e ele tem um selo de autoridade. Agora, qual poderia ser o antítipo desse exército romano? Vendo, especialmente, que Daniel faz uma transição suave de Roma pagã para outra Roma que existiria até o fim dos tempos. Agora, o único poder, e é isso que todos os reformadores reconhecem como qualificado para algo assim, seria o sistema católico romano. E eles têm um estandarte de autoridade? Essa é a pergunta que precisamos fazer. E qual é a intenção deles ao cercar Jerusalém? E o que representa a Jerusalém antitípica?
Quem é? O que é? Agora, você mencionou alguns outros nomes, como Babilônia, por exemplo. E em Apocalipse 17, temos uma imagem da Babilônia. Onde ela é? Bem, ali, apresentada como uma mulher. E uma mulher na Bíblia representa uma igreja. E ela tem algo escrito na testa, que diz Babilônia, a mãe das meretrizes. Agora, meretriz na Bíblia era uma igreja idólatra. Dentro, na terminologia profética. Então ela não era apenas Babilônia, mas também a mãe de descendentes, que, em algum momento, havia se separado dela, mas queriam retornar. Porque ela diz que eu não vou perder meus filhos. Eles vão voltar para mim. Então, este é um estudo histórico muito interessante, porque existiu uma igreja que saiu do sistema romano e reivindicou o poder romano. Assumiu o assento de autoridade de Roma. Apropriou-se dos títulos de Roma, pontífice máximo, para si mesma e introduziu práticas que não estavam em harmonia com as Escrituras. São abominações. E se você faz isso, isso não é idolatria? Sim. Tudo bem. Então é idolatria. E a que leva essa idolatria? Nós teríamos curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Portanto, fujam da Babilônia. Por quê? Porque a casa foi deixada desolada. Por que você teve que fugir da Jerusalém literal? Porque a casa está desolada. Isso significa que o Deus, que ela deveria representar, havia deixado o local. Isso significa que outras forças estão assumindo o controle. E essas forças vão ditar os termos. É o padrão deles que está governando. Isso não faz sentido. Então foi isso que aconteceu. Então foi Deus quem destruiu Jerusalém? Não, foram os romanos que destruíram. Mas sob qual unção? Quem estava por trás disso? Que força os levou ao ponto de serem tão cruéis a ponto de crucificar milhares e milhares de pessoas e destruir um templo e uma cidade? Ao ponto de virar escombros. E bem, que forças seriam essas? Essas seriam forças que não estão em harmonia com Deus, porque Deus é um Deus de amor. E ele diz: quantas vezes eu quis. Mas agora vocês fizeram uma escolha, e as consequências dessa escolha, eu sei quais são, e elas estão partindo meu coração. Então Jesus disse que quando vocês virem Jerusalém, e isso está em Lucas, quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, que aqueles que estiverem na Judéia fujam para o deserto. Em Mateus, ele diz, quando vocês virem a abominação da desolação. Então, a primeira abominação, estou falando depois do tempo de Daniel, é quando o poder romano pagão cercou a Jerusalém literal e Israel. Eles os sitiaram. Houve um breve momento em que o imperador recuou, e esse foi o sinal de Cristo para sair correndo, como dizem. Sair dali, isso. E eles saíram. Mas depois eles voltaram com tudo. Destruíram o templo, não ficou pedra sobre pedra, no ano 70 depois de Cristo, isso se cumpriu. Mas então você vê que, como você disse, Apocalipse 17 diz, não é Apocalipse 12, onde você tem Roma pagã, essa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, uma mulher em Apocalipse 17 está sentada sobre Roma pagã. Ela está sentada sobre a besta. Isso. Então agora é uma outra forma dela. Em Apocalipse capítulo 12, essa besta é claramente Roma. E as coroas estão nas cabeças. Só mais tarde que as coroas passam para os chifres. Então, temos uma progressão no tempo. Primeiro nas cabeças, isso é Roma pagã, e ela perseguiu o menino. Esse é o Messias que estava para vir. Essa era a Roma literal. Mas então as coroas passam para os chifres. Então isso deve ser Roma dividida. Esse é o Império Romano do Ocidente, tendo sido dividido em 10.
E é nesse contexto que Daniel nos diz que haverá outro chifre dominante que tem olhos de homem e uma boca que fala palavras arrogantes. Então, esse é um supervisor ou um bispo que tem controle religioso sobre o sistema. Doutora Veit, percebi algo agora. Eu e Rosa tínhamos uma revista, esqueci de pegar, vou pegar. Falamos sobre Daniel e Apocalipse. A Amazing Facts tem uma revista especial que foca em Daniel e Apocalipse. E ela fala sobre a abominação da desolação. Se você quiser receber um exemplar gratuito, pode ligar para a Amazing Facts e pedir um. O melhor de tudo é que, se você pegar seu celular e tirar uma foto ou escanear o código QR que está na tela, nós enviaremos isso para você. E isso vai responder a muitas perguntas, porque teríamos que falar por cerca de 6 horas para cobrir metade do que está aqui. Então aproveite ao máximo isso. É isso. Obrigado, Rosa. Pode continuar com o que estava dizendo, doutor. Obrigado. Então você tem um pacote completo e pode se perguntar, bem, se levarmos isso para o antítipo, uma prática idólatra que surge em um lugar que era dedicado à guarda do sábado. O lugar santo ao redor de Jerusalém, que levou à desolação por causa da rejeição de Cristo e da aceitação de outro padrão de obediência. Então poderíamos concluir que algo semelhante deve acontecer no tempo do fim, nos últimos dias. Então a lei de Deus deve ser deixada de lado, outra lei, outro padrão, outra marca deve tomar o seu lugar. E a autoridade associada a esse padrão é aquela que usurpa a autoridade de Deus. Sabe, doutor Veit, isso me faz lembrar. Você está falando sobre como esses imperadores romanos se divinizavam e como um dos mandamentos se tornou uma questão. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Nós olhamos para Daniel e Jesus nos aponta de volta para Daniel. Em Daniel capítulo 3, o rei diz: adorem do jeito que eu mando ou vocês serão mortos. E ele realmente envolve uma imagem nisso. Então a idolatria e adoração à morte, que é o que você vê em Apocalipse 13. Adore a imagem da besta ou morra. Aí você chega em Daniel capítulo 6, e agora é o rei da Pérsia, Dário ou Darius. E ele diz: se você não orar para mim, você será jogado na cova dos leões. E então, vemos isso, e eles pegam 2 mandamentos diferentes aqui, o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Não nos surpreenderia, nos últimos dias, se o diabo não usasse a mesma ideia e dissesse: vou escolher um dos mandamentos? Essa é uma das belezas da tipologia. Porque você pode aprender as lições do tipo e aplicá-las ao antítipo. Se você não me adorar, a Bíblia também diz, se você obedecer a alguém acima de Deus, isso é um ato de adoração, porque é contrário à lei de Deus. Romanos 6. É contrário também ao segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo. E Nabucodonosor, naquela época, desafiou a palavra de Deus de que haveria uma divisão e uma tomada da Babilônia. E ele decidiu que faria a estátua de ouro de cima a baixo para dizer que a Babilônia nunca desapareceria. Agora, se esse for o caso, então eu posso imaginar que, se formos para principados e potestades, essa era a intenção deles, a religião da Babilônia, que era uma religião paralela falsificada, nunca seria destruída. E então, se você for para a divisão das criaturas, em Daniel capítulo 7, você tem as bestas, e elas têm a cabeça de um leão, e depois você segue a estátua de Daniel capítulo 2, e você tem esses animais que representam os vários reinos, mas quando chega em Apocalipse capítulo 13, todos eles estão lá. Cada um deles. A besta tem 7 cabeças. Se você contar as cabeças de Daniel capítulo 7, são 7. A cabeça, aquela com a qual ele fala, é a boca do leão, que é Babilônia. Então, de certa forma, Nabucodonosor disse: meu reino nunca será destruído. Então, a filosofia da Babilônia é o que sai da boca. E em Apocalipse, capítulo 13, a boca é a boca de um leão. É a filosofia da Babilônia. É a adoração da mãe e do filho. É uma falsificação.
E os outros componentes são mais componentes políticos ou filosóficos que são adicionados a isso, como a Grécia, por exemplo, o corpo de um leopardo. Toda a estrutura do catolicismo romano é baseada na lei natural, que é uma filosofia grega. É assim que ela funciona. E então, se você obedece a esse sistema sob sua bandeira de padrão de autoridade, você, na verdade, vai tornar a casa desolada porque você escolheu outra divindade. Exatamente, bem lembrado. Então temos o seguinte: no Antigo Testamento, o templo foi destruído. Ele foi desolado, e eles haviam caído na idolatria e no compromisso, e a Babilônia foi instrumental nisso. Depois Jesus nos dá o aviso mais contundente. Ele diz: não desça nem para sua casa. Não volte do campo. Ai das que estiverem grávidas. E ele nos dá um aviso muito forte quando vocês virem a abominação da desolação. Bem, nós sabemos que o Cristo escapou da destruição de Jerusalém. Essa foi a primeira abominação. Roma pagã atacando Israel. Sim, Literal. Israel literal. Agora temos o Israel espiritual e creio que há Jesus que fazem parte desse Israel espiritual. Com certeza. Então, mas diz que agora o templo de Deus. Jesus disse: destruam este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias eu construirei um sem mãos. Ele falava do seu corpo. O Evangelho de João nos diz isso, viu? A igreja é o corpo de Cristo. Paulo diz que somos pedras vivas nesse templo de Deus. E vós sois o templo do Deus vivo. Paulo diz o que? Não sabeis? Vós sois o templo de Deus. Como vamos identificar a abominação agora, nos últimos dias, cercando o povo de Deus? Bem, primeiro deve haver uma invasão. O povo de Deus sempre foi advertido a ser separado e a não tocar no que é impuro. E sair dela, povo meu, é o último chamado. Então, sair de onde? Sair da Babilônia, certo? Por que você deve sair da Babilônia? Porque ela se tornou morada de demônios e de toda ave imunda e detestável. Uma ave imunda, em oposição a uma ave limpa, é um espírito falso que habita nela. E em Apocalipse 13, nos é dito que esse espírito engana as pessoas. Então, é um espírito enganador. Nós temos sistemas religiosos que fazem parte do sistema da Babilônia e que retornaram para a mãe? Em outras palavras, deve haver alguma forma de ecumenismo. Reconciliação entre as filhas separadas e as outras. Então isso deve ser o protestantismo, que retornou para Roma. E quanto do protestantismo Roma gostaria de abranger? Tudo, certo? E nós vemos hoje, só nos últimos anos, veja o quanto grandes movimentos protestantes tentaram se reconciliar com Roma. Sim. E quero dizer, é simplesmente impressionante, como dizem. É uma expressão, sabe? Martinho Lutero se reviraria no túmulo se visse como eles celebraram o aniversário de 500 anos se reconciliando e esqueceram todos os motivos. Aliás, por que protestamos? E eles não disseram recentemente que o protesto acabou? Eles não fizeram uma declaração conjunta sobre a justificação? Agora, essa declaração conjunta provavelmente, eu acredito, é a coisa mais idólatra dos tempos em que vivemos e é tão habilmente escrita que você não percebe que é idólatra. Parece tão verdadeira. Juntos, confessamos que somente pela graça, através das obras salvíficas de Cristo, somos justificados. Agora, isso é uma abominação. Porque o verdadeiro é somente pela fé. E não pela graça. A graça é uma questão, claro, mas se você fosse rude comigo, eu poderia te dar graça, mas eu não poderia te salvar somente pela fé. É pela fé que você é salvo, nada mais. É somente pela fé, e não pelas obras salvíficas de Cristo, mas sim pelo sangue do Cordeiro, porque sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, somente pela fé, no sangue expiatório de Cristo, você é justificado. Isso acabou. Nós substituímos isso pela graça e substituímos isso por obras.
E se você considerar o tesouro de méritos, ao qual o Papa tem acesso, então essas obras, ou aquelas obras que são atribuídas a Cristo, são colocadas no mesmo nível das obras de Maria ou de qualquer um dos santos. Elas são colocadas na cesta, que é chamada de tesouro de méritos, e podem ser aplicadas para reduzir o seu tempo no purgatório. Eu acho. No ano desta gravação, eles estão com um tipo de jubileu, onde o Papa abre uma porta e você tem que ir a Roma, passar pela porta, e você ganha mérito ou um bônus extra. Você ganha mérito. Só cruzar portal de madeira. E o que as pessoas não entendem por aí é que, não importa como você olhe, se existe um purgatório onde você tem que pagar pelos seus pecados já perdoados, então você não tem um portador dos pecados. Você se torna o portador dos pecados porque, no purgatório, você paga por eles. O purgatório é uma negação da expiação. E os jesuítas sempre afirmaram que a expiação não foi para você. Foi apenas um ato de obediência. Foram as obras dele. Ele foi obediente até a morte, mas não por você, não por mim. Você ainda tem que carregar seus próprios pecados e fazer sua própria penitência. Isso é salvação pelas obras. Essa é a marca de Caim. Exatamente. É oferecer o fruto do próprio trabalho em vez disso. Então, esse aviso assustador que Jesus dá, quando vocês virem a abominação da desolação e quando perceberem que estão sendo cercados, e, sabe, entre as coisas que eu estava lendo, eu estou sempre lendo a Bíblia hoje em dia. Estou em Deuteronômio 28, cuja primeira parte é maravilhosa. São as bênçãos. Os últimos 3/4 são as maldições, que são aterrorizantes. Sim. Ele diz que se vocês se voltarem para outros deuses, essas maldições virão sobre vocês. Acontecerá. Sim. E entre as abominações que Moisés menciona, não exatamente ali no capítulo 28, mas ele disse, a distinção entre homens e mulheres. Se uma mulher veste roupas de homem, se um homem veste roupas de mulher, isso é uma abominação. E eu acho que a palavra abominação aparece 175 vezes na Bíblia. 2 palavras no Antigo Testamento, 2 palavras que são usadas no grego. Na tradução, o que pertence ao homem. Sim. E então, claro, se homens tratam homens como mulheres e vice-versa, isso era chamado de abominação. Agora, o motivo de eu mencionar isso não é para ser politicamente polêmico, é porque isso é um sinal que, você sabe, entre as coisas. As práticas idólatras da nossa sociedade hoje. É tudo, toda a criação está sob ataque. O sábado fazia parte da criação. O casamento fazia parte da criação. A distinção que Deus fez entre homem e mulher está sob ataque. A família. E assim, podemos ver as bandeiras de Roma cercando o templo de Deus agora. Sim. Agora, a idolatria sempre fez parte do antigo Israel. Sempre houve uma porcentagem de idolatria. E essa porcentagem variava bastante. De rei para rei. De rei para rei. No reinado de Manassés, era muito ruim. No reinado de Josias, melhorou, e assim por diante. Mas a abominação da desolação aponta para o ponto final. Então, sabe, quando você olha para o sistema, quando esse ponto final entra em vigor, é quando você ignora oficialmente a autoridade de Deus para outra pessoa. E é exatamente isso que acontece nesses 3 sistemas religiosos. Em todos os 3, Cristo é negado. Porque o dragão é o inimigo final de Cristo. O outro é um usurpador. Ele toma o lugar de Jesus Cristo e diz: eu mudei a lei, e eu sou a nova autoridade na sua vida. Eu tive uma morte e tive uma ressurreição, e você vai me obedecer. E o outro diz: vamos ouvir o Espírito. Assim, isso tira o foco, porque o Espírito deveria conduzir a Cristo e à sua palavra. Agora, a emoção se torna a norma. Todos os 3 são negação de Cristo. Agora, Jesus disse, quando essas coisas acontecerem, haverá um tempo de angústia como nunca houve. E houve um grande tempo de angústia que veio sobre os filhos de Israel durante o ataque a Jerusalém.
Houve um grande tempo de angústia que veio sobre o povo de Deus durante a Idade das Trevas, grande perseguição, milhões morreram. Mas então, quando Miguel se levantar, diz que haverá um último grande tempo de angústia. Agora, em última análise, são as 7 últimas pragas. Mas antes das 7 últimas pragas, isso leva a um tempo de angústia. Jesus diz: aquele que perseverar será salvo. Então, para encerrar isso com um ponto positivo, como é que podemos suportar a tribulação que virá através dessa desolação? O tempo de angústia parece tão ameaçador, não é? E você tem que ter tanto medo do tempo de angústia. Contra quem o tempo de angústia é realmente direcionado? Não é contra a Babilônia e seus associados? As pragas caem sobre a Babilônia. Sim, elas estão caindo sobre a Babilônia, não sobre o povo de Deus. As últimas 7 pragas no Egito nunca afetaram o povo de Deus. Saia da Babilônia. Foram 10. As 3 primeiras os afetaram, mas no final são só 7. E se eu entendi corretamente o tipo e o antítipo, então as 7 pragas nunca afetaram o Jesus no Egito, então elas não vão afetar o povo de Deus no fim dos tempos. Então, quem é que está realmente em apuros? O mundo. E suas associações, eles é que estão em apuros porque estão caminhando para a destruição. Porque os reis do mundo entregaram seu poder à besta. Eles vão perceber o problema deles. E eles vão começar a odiar o sistema e eventualmente destruí-lo, assim como os antigos israelitas. Quando lutavam contra os inimigos muitas vezes se destruíam entre si. Edomitas, Moabitas e Amonitas lutaram entre si. Voltaram-se. Israel saiu e Sim, e é exatamente isso que vai acontecer no fim dos tempos. E você vai ver isso, diz a Bíblia, mas não chegará perto de você. Amém, é isso. Você vai sentir o efeito, vai sentir a tristeza, vai passar pela experiência e terá que passar por tudo isso. É verdade. Bom, muito obrigado. Foi um prazer. Poderíamos conversar o dia todo. Acho que iríamos nos divertir, sim. Agora, se alguém quiser entrar em contato com você ou se comunicar, você tem um site que possa compartilhar? clashofminds.com, clashofminds.com, certo? Amigos, vocês vão ver isso na tela e queremos agradecer por você ter vindo. Obrigado por se juntarem a nós neste especial Amazing Facts Spotlight. Fiquem ligados e confiram nossos outros programas neste canal. Continuem orando por nós. Vamos estudar juntos no futuro.